Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Olha só, hoje aqui no nosso programa nós vamos ter uma aula de automaquiagem para o público 40+. Vamos entender mais não só da maquiagem, mas também de visagismo, gente. O que é a maquiagem que a gente coloca na face quer dizer? Ela passa uma mensagem, viu? Então fique muito atento que a gente vai aprender tudo sobre isso hoje aqui no nosso programa. E também teremos um bate-papo sobre um novo ser humano nessa era da tecnologia. O que será que mudou, hein? Como é que a gente se prepara para essa nova fase? Bem, tudo isso você acompanha a partir de agora. Se você tiver alguma dúvida sobre esses temas, você já pode mandar sua mensagem para o nosso programa, lá para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, o número aparecendo aí na sua tela, para que você participe desse programa que é nosso. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. E siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Então, bora começar nosso programa com dicas de maquiagem para o público 40+, como eu. Então, para mim, esse programa aqui tá demais, tá muito interessante. Com certeza eu vou aprender demais, espero que você aprenda também. Quem tá aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a Mônica Rodrigues, que é consultora de visagismo. Oi, Mônica, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Estar aqui, Clara. Muito bem-vinda ao nosso Muito programa. obrigada. E aqui a modelo que ela trouxe para a gente poder fazer e mostrar, né? Fazer essa aula é a Viviane Yun, é assim que fala, né? Tudo bem? Prazer, muito bem-vinda. Bem-vindas, meninas. Olha só, gente. Mônica é consultora de visagismo. Exatamente. Muita mulher, Mônica, quando chega nessa fase, 40 anos, 30, 40, chega um momento que ela começa a não se reconhecer mais quando se olha no espelho e ela precisa dessa consultoria de visagismo para encarar uma nova fase da vida? Com certeza, Clara. O visagismo, ele veio num momento, sabe, principalmente para mim, que também estou nessa faixa etária, que foi, assim, maravilhoso. Me ajuda muito, né, a driblar essa questão do envelhecimento, que é natural, né? Todos nós vamos. E a gente pode dar toques de maquiagem e acender a nossa identidade, fortalecer, trazer alegria para o nosso dia, né? Porque muitas vezes a gente tem alguma dificuldade, a gente está triste, né? Aí chega no dia seguinte, você fala, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a faculdade, que nem eu faço faculdade também. Está cansada, aí você vai ali, começa com os traços, dando um toque de alegria, de energia no rosto, você já muda a sua expressão mesmo, você se torna ali mais energética para o dia. Isso é muito real, isso é visagismo. Então, a maquiagem, eu sempre falo assim, você pensa o que você vai fazer de maquiagem, você pensa que roupa você vai usar para um casamento, para um evento, mas você nunca pensa o que essa maquiagem pode fazer por mim, o que essa roupa pode fazer por mim, sabe? Então, visagismo é sobre isso, você ter consciência da sua representação, do seu corte de cabelo, da sua maquiagem, do seu estilo, tá? Mais ou menos Cada isso. elemento, então, da nossa imagem passa uma informação. Sim. Então, por exemplo, se eu quero mudar de emprego e quero trabalhar numa determinada empresa ou numa determinada área, eu preciso pensar muito bem em cada elemento da minha vestimenta, da minha maquiagem, do meu cabelo, de tudo. Exatamente. Você não vai para o escritório com uma roupa de academia, por exemplo. Então, você vai adequar a sua vestimenta ao ambiente. Isso é rapport, né? Isso é rapport de tribo. Você está ali harmonizada com aquele ambiente. Né? Isso vai fazer você ser bem recebida. E não é questão de julgar, Clara, é questão que o nosso inconsciente é automático. O cérebro lá, a amígdala, ele já registra e já pronto, ele já te ou rejeitou ou te acolheu para aquela situação, né? Para aquela atividade, sei lá o que a pessoa às vezes vai participar. Né? Então, é bacana você usar isso. Não é ser falso, não é você criar uma personagem, não é isso.
Nós temos que buscar a nossa identidade real, nossa essência, porque é isso que nos torna, eu acredito, realmente bonita, né? Porque não adianta você ser bonita, você está toda montada, mas aí você abre a boca e ali você já é rejeitada, porque não condiz com... Então, é somente aquela primeira impressão, é que quando você chega, você pode utilizar as ferramentas do visagismo para ser bem recebida, para atrair o que você quer. Às vezes a mulher quer procurar um parceiro, né? A nossa faixa etária, às vezes separada, vai buscar. Aonde você vai? Que ambiente você vai e como você vai vestida? Não é? Isso já é um símbolo, gatilho. Mas a gente pode também usar a técnica do visagismo, elementos do visagismo unidos aí a elementos da nossa identidade, né? Daquilo que a gente gosta. Exatamente. Harmonizando. Harmonizando. A gente estava falando com a Vivi. O rosto, visagismo vem do termo visage, que significa rosto. Então, primeiro, a matriz da sua identidade está no seu rosto. E hoje, a mulher tem voz, por isso que ela está fazendo os lábios grandes, né? A mulher, ela tem expressão. Antigamente, as sobrancelhas eram finas e melancólicas, lembra? Hoje, nós temos como falar. É outro momento da mulher. Então, imagine, hoje a gente tem essa liberdade de se posicionar, ser empreendedora, ser uma empresária, ser uma boa mãe, né? Você pode tudo hoje, mulher. E você pode expressar isso através de um lábio bem marcado, com batom vermelho, que mostra uma comunicação forte, uns olhos bem delineados, enfim, tudo isso tem um significado também cultural. Por falar em mulher tem voz, vamos dar voz a essa mulher que está aqui ao meu lado, que hoje está aqui como nossa modelo, né, a Viviane, mas é uma empresária, é mãe e uns tempos atrás foi buscar justamente o trabalho da Mônica, né, para fazer essa transformação. O que estava acontecendo na sua vida, Vivi? Posso chamar de Vivi? Pode. Olha, eu aqui já toda íntima. Conta pra gente. Bom, há 12 anos atrás, eu fui à procura da Mônica. A Mônica já fazia meu cabelo, mas eu usava progressiva, era um outro cabelo, né? E eu estava passando por uma gestação muito complicada, de gêmeos, muita complicação. E eu falei para a Mônica, Mônica, eu preciso passar essa força que eu estou tendo nesse momento. E não é isso que eu estou passando, e eu quero uma força para o meu cabelo. E aí desenvolvemos o corte, a Mônica conversando muito, né, a respeito do que eu queria ali passar. E eu sou empresária do ramo da moda também, então teria que ter a força e também um estilo próprio, né? E aí desenvolvemos esse corte. Hoje eu estou com ele há mais de 10 anos e sempre que eu volto na Mônica, a Mônica fala: e aí, Vivi, nós vamos mudar? Não vamos mudar, porque é exatamente o que eu quero passar e é o que eu sou, né? O meu cabelo transmite a Vivi. Fez diferença na sua vida? Você ganhou mais força realmente naquele momento? Total. É? Total. Eu acho que é isso que eu precisava, porque as pessoas me olhavam com muita empatia e, enfim, eu estava passando por um momento muito difícil. Então, as pessoas acabavam tendo dó da Vivi. E não é essa a Vivi, eu não precisava disso, né? Eu estava com força. Só que eles me viam de outra forma. Então, mudou completamente isso daí. Eu consegui força para passar e para continuar bonita. E com certeza, Vivi, hoje usa as técnicas de visagismo na maquiagem também, que é o que a Mônica vai ensinar pra gente a partir de agora, certo? Ótimo, vamos lá. Bora lá, então? Vamos, já vou... Passamos dos 40 anos, né? Já temos uma pele mais madura, Mônica. E aí, o que a gente faz da nossa vida? Verdade. Além dos tratamentos estéticos, né? Que cada uma tem aí a sua maneira de ver essa questão do envelhecimento, né? Umas colocam botox, outras não, né? Então, aí é muito de cada um, né? Deixa eu só... Deixar esse microfone aqui também um pouquinho. Eu já vou começar com o contorno. O contorno. Ela já fez uma pele aqui, vocês já fizeram uma pele, né? Exatamente, a gente fez uma pele. Esse produto aqui ele é muito multifuncional, além de usar para o rosto, a gente pode usar em todo o corpo. Ele é preparado para tecnologia para corpo. Eu usei nas minhas pernas para dar um tom mais escuro. Aquele glow ali. Esse daqui... É o blur. É
é mais escuro, né? Tá. E esse daqui é o Glow, que eu também usei por cima. Depois a gente vai passar nela. Brilho. A gente vai passar no braço dela pra gente ver. Vamos começar com... O que você já fez nessa pele? O que você já preparou aí pra gente antes de chegar aqui ao programa? A gente aplicou vitamina C, um creme ao redor dos olhos também, que é antifadigante, hidratante. E aplicamos o protetor solar. A base, uma base leve, né? Corretivo e só. Mais madura a pele, mais necessidade de hidratação? Com certeza. Né? Cada um com o seu skincare, aí cada um tem as suas preferências de cremes e tratamentos, mas tem que dobrar esses cuidados, né? Massagem, é muito importante, sim. Ok. Agora então, fizemos essa preparação da pele, agora vamos para essa parte do contorno. Contorno. Bora. A ideia também do programa era usar poucos produtos, então eu trouxe pouquíssimos produtos aqui para a gente poder fazer uma maquiagem rápida e não vai ficar tão simples, vai ficar uma maquiagem completa aí, ó. E a gente está falando aqui de automaquiagem, né? Então, dá todas as dicas para a mulherada assistir aqui ao nosso programa e conseguir refazer aí, né? Replicar toda essa técnica que você vai passar aqui pra gente em casa. Ótimo. Eu brinquei, né, no inío aqui com a Clara que às vezes a mulher ela vem com uma arte abstrata, né? Começa a fazer o contorninho, deixa eu fazer o contorninho, aí imita as blogueiras, né? Só que hoje a gente vai falar um pouco mais concentrado ali, com mais consciência, para que a gente possa oferecer para vocês um pouco mais de técnica mesmo, né? Como fazer, vamos começar pelo contorninho. O que serve o contorninho, né? É marrom, é escuro, é uma cor neutra e ele tira aquele aspecto de tela em branco. Um artista plástico, ele vai pintar um quadro, primeiro ele prepara a tela, deixa toda num tom e depois ele vem aplicando as cores. É a mesma coisa, gente. Se a gente passar uma base e deixar ela num tom só, você vai ficar assim, sem expressão, né? Você não tem movimento, não tem energia no rosto e no lugar certo. Porque o escuro, ele gera profundidade, afinamento e aproximação. Então, uma analogia, ele vai fazer buraco, vamos dizer, para não esquecer. O escuro faz buraco. Por isso que quando a gente faz uma sombra no cantinho dos olhos, aqui, ó, eu posso usar esse produto também como sombra. Aqui eu estou, a ideia, entre aspas, criar buraco. Para quê? A gente não falou que a Vivi já tem uma pálpebra um pouco mais caída, né? Um excesso de pele aqui. Olha, quando eu faço isso, pode abrir. Essa parte que estava projetada, ela gerou profundidade. Então, amenizou essa questão da projeção. Então, nessa parte, nunca usaria um iluminador, por exemplo. Tá. Por isso que a mulher compra iluminador, ela passa, que nem arte abstrata, e aí isso daqui acaba projetando mais. E olha só, gente, tudo isso é visagismo, hein? A gente não está aqui falando só de maquiagem, não. Mônica está aqui hoje justamente para trazer para a gente as técnicas de visagismo, sobre a informação que essa maquiagem vai passar. Outro ponto importante também aqui, né, na papadinha, que todo mundo gosta de escurecer. Que gerou aí a gente quer cavar um buraco, na verdade, né? Exatamente. A gente queria arrancar todinha assim na Vivi. A Vivi concorda, ó. Tá rindo? Outra questão também é o afinamento do nariz. A gente pode usar esse produto para criar uma sombra atrás. Por exemplo, a Vivi tem um nariz maravilhoso. Mas se ela quiser afinar mais, a gente vem com uma sombra, buraco, aqui, ó. Ó, nessa parte que ela é mais volumosa do nariz dela, ó. Que sempre fica bonito, né? Eu gosto que afine. Narizinho fino, de boneca. O nariz faz parte da ação no indivíduo, segundo o visagismo, né? O nariz é o que vem primeiro, é a intuição. Normalmente as mulheres que têm o nariz para cima, normalmente são mais extrovertidas, mais expansivas. Tem a ver isso também, sabe? Muitas vezes as mulheres tiram aquele nariz que é às vezes um pouco projetado, tiram, querem deixar aquele nariz pequenininho, só que não pensam qual a consequência da representação emocional que ela vai ter. Principalmente todo dia olhando no espelho, né? Então, eu já fui dar palestras assim em consultórios de estética, de cirurgiões, e as mulheres começaram a refletir sobre isso, né? Não precisa ser tão perfeito,
Quem quer ter perfeito, ok, mas tenha consciência porque você está tendo um nariz de boneca. O que é uma boneca, né? Então, depende. E se você tem um nariz maior, que nem os homens normalmente têm um nariz grande, né? Isso traz uma virilidade, uma ação... Traz autoridade uma também? Autoridade, sim. Então, a hora de fazer uma cirurgia plástica, escolher como vai ficar o nariz, é bom pensar nesses detalhes, não? Na hora de fazer uma cirurgia plástica, também é importante fazer uma consultoria com um visagista, né? Olha, eu acho que seria... É super importante, porque né? é definitivo, Justamente por né? isso. Você tirou uma parte do seu nariz, dificilmente o cirurgião vai conseguir colocar novamente. Porque uma make a gente pode fazer, refazer, né? Agora, a Exatamente. cirurgia já complica mais. Bom, outro ponto também que a gente já pode vir com o contorninho é nas maçãs. No caso, se você quer alongar o rosto, você vem no canto e não desça para cá. Porque se você faz isso, se torna melancólico. Tudo que é muito alongado se torna melancólico. Então, derruba vai o rosto derrubar, também, no vai sentido, apontar para baixo. No sentido de envelhecer? Vai envelhecer. Também, né? Exatamente. Qual é a medida? Mostra pra gente. Você tem alguma técnica? Tenho. Pra mostrar pra gente? Eu vou mostrar. Qual seria essa medida? E outra coisa que eu queria te perguntar, Mônica, você não usou nada assim de base, corretivo, essas coisas você usa depois ou você não usa? Eu usei antes porque como a gente tem um tempo... Pouco tempo aqui, né? E a base, cada uma vai usar no seu tom, Tá. né? E é uma aplicação básica, não é tanto segredo na hora de você aplicar uma base. E você aplicou também de uma forma assim bem sutil. Exatamente. Eu fiz a cobertura que eu queria, né? No caso da Vivi, mas nada tão pesado, tá? Tá. Então, E agora aqui, ó, a técnica é 2 dedos antes da boca, tá? E também do nariz aqui, ó. Porque senão... 2 dedos e 2 dedos, 2 então. dedos e 2 dedos. Passou da boca aqui e aqui. Exatamente. Calcula aí os 2 dedos. Bom, então, sombreado, a gente já deu aqui umas dicas. Vamos com... Já fez todo o contorno, perfeito. Vamos agora com o delineador. Vamos mandar pau no delineador? Delineador. Que ele é o mais... Se essa é a grande dúvida da sua vida, como é para muitas mulheres, preste muita atenção a partir de agora, porque Mônica vai nos ensinar a fazer 2 delineados, não é isso? É. Maravilhosos. Qual que é aquele da raposa? Da raposa. Fox Eye. Fox Eye. E o outro é uma linha mais reta, trazendo mais poder, mais confiança, que é o que eu estava falando para a Clara ali nos bastidores. As linhas inclinadas, vamos lá lembrar da Amy Winehouse, que ela usava bem alongado. Isso dá um ar espivetado, que ela era cheia de energia, dinamismo, alegria. Enquanto uma linha mais reta, como Cleópatra, por exemplo, passa mais seriedade, poder. Olha que importante, né? E a gente vai fazendo o delineador, copiando as blogueiras, só que não pensa o significado que você quer passar, né? Então, essa é a dica. Então, não é aquilo que você acha bonito, é aquilo que você quer informar. Exato. Aí, uma dica aqui para o delineador é... Estou usando aqui um palito. Esse palito aqui é de unha. Palito de unha. É, só para a gente ter uma guia, para não se perder. Então, aqui, o nariz, o canto do nariz. E também é uma ótima guia para medir as sobrancelhas, tá? Depois a gente vai aqui levantar a sobrancelha da Vivi com um produto incrível também. E, então, aqui a sobrancelha da Vivi tá ok, ó, tá dentro da medida. Então, eu vou fazer aqui... Você foi aí, ponta do nariz, ponta da sobrancelha, é isso? Exatamente. Tá. Canto da... Aqui, ó. Canto do olho. Canto do olho. Tá. Aí eu percebi que a sobrancelha tá ok, tá no tamanho ideal. Tá. Por conta disso, ó, ela bateu aqui. Então, se a ela tivesse medida mais aí foi para canto cá, do olho. se a sobrancelha tivesse mais para cá ou mais para baixo, estaria com alteração. Entendi. Sem harmonia, tá? Ou ela cai muito se passar daqui, ou ela fica curta, se tiver menos aqui. Então, aqui eu já tenho uma ideia do... Eu vou fazer aqui um ponto da onde eu quero que chegue o meu gatinho, né? Vamos dizer. Eu tô vendo aqui, ó, a pele da Vivi, né? Que tem aqui o excesso. Pode fechar, por gentileza.
E aí eu vou. Vamos lá? E você usa o palitinho para riscar, é isso? Eu vou usar ele para guia. Para mostrar para o Na verdade, eu pessoal? estou dando uma dica, né, para as mulheres em casa, porque com a idade também é tão difícil, né, o óculos. Falando por mim, porque eu tenho que usar o óculos para fazer em mim. Então, complica, né? Complica. E principalmente a questão da pálpebra, né? Que você falou. Eu já sinto a minha caindo. E aí fica mais difícil passar o delineador que eu tanto amo. Exatamente. Então, isso aqui vai facilitar para você fazer a demarcação e mandar bala. E não Exatamente. transferir. Esse delineador, bem lembrado, Vi. Viviane lembrou aqui, né, que é um delineador que não transfere. A gente fez até um teste lá em casa, no estúdio, e ele não transfere. Tem um tanto de delineador hoje em dia no mercado que não transfere, que são mais secos, né? É, a prova d'água, né? É importante a gente buscar justamente esses produtos, né? Exatamente. Olha lá, utilizou o palitinho e fez o delineado. A gente fez o delineado, a gente pode fazer uma correção se precisar com um corretivo, né? Se tiver necessidade. Mas já facilita bem, né? Pra você não se perder aí na hora Aí, no de caso, fazer. esse é um delineado mais reto. Não, esse daqui é o inclinado. Esse é o inclinado. Que qual a mensagem que ele passa? É o da raposa, né? O olhar mais felino, Ah, esse é o raposa. de energia, que tem muito a ver com a Vivi, né? O estilo dela, a personalidade dela. Fica fechada só um pouquinho, Vivi. Aí a gente vai fazer um cantinho aqui. Cantinho de dentro. Só para dar aquele aspecto de olho de gato. Não vou É ir por até o fim. dentro? É só nesse cantinho. Por dentro. É. Você vai perceber que o olho dela já tem uma pegada assim. Agora eu vou dar uma E é corrigidinha. o que ela gosta, né? Vivi, você sabe fazer o delineado, Vivi? Não. Mas Então, vai depois aprender. você Vou aprender. Depois você assiste ao nosso programa, lá no YouTube, Hit TV Oficial. Você acessa a playlist do nosso programa e consegue rever todas as edições aqui do nosso programa. A Vivi vai fazer isso, certo? Sim. Porque aí você aprende aqui como a Mônica está ensinando no programa de hoje. Então vamos lá, a gente quer dar uma corrigida, né? A gente Corrigir o vir- delineado. A gente pode vir aqui com o glow. Esse glow é um brilho Tá. que já vai iluminar o canto, já vai levantar o canto. E eu já venho fazendo o formatinho do biquinho. Depois a gente vai iluminar mais a pele. Tá. Mas aqui é só para corrigir, uma ideia de correção. Um pincel chanfradinho, né? Tanto aqui quanto... Em nenhum momento você esfuma esse delineado. Não, nesse caso é um olhar dramático. Essa é a ideia mesmo, né? É um olhar mais dramático, né? Você tem cílios, Vivi? Ela tá com cílios, Tá com cílios, fio a fio. o fio a fio, você fez? Não fiz. E a Mônica vai corrigir ele com o rímel. Com o rímel, então pode corrigir, né? Não tem problema. Ela não retocou, né? O que ela tem, mas a gente teve que hoje aplicar alguns fiozinhos. Eu coloquei uns fios a fios, assim, mas eles não são fixos, né, Vi? Que ela quis dizer. Ela não Isso. fez. A gente não teve muito então, tempo. porque Pode abrir, Vi? eu vejo que para quem tem cílios tem que tomar um certo cuidado, né? Olha lá. Ela tem aqui um canto, pode Ah. deixar aberto. Abre os olhos. É. Vamos ver o detalhe? Porque a pálpebra dela, ele sobrepõe, né, o delineado. Aham. Por isso que tem que ser grande, senão não Esse- vai aparecer. Esse delineado mais grosso, né? Exatamente. Agora, do outro lado, a gente vai deixar ele mais retinho. Tá. Aí agora é uma outra técnica, hein? Agora a gente vai usar Um o microporo. micropole. E também pensar no ponto onde a gente quer chegar. Pode abrir, Vi?
Lembrando que do canto interno tem que ser para cima do canto interno, senão o olho cai. Quantas vezes eu já vi mulher na rua com o olhar caído porque acompanhou o delineador, sabe? Acompanhou o olho. E isso faz derrubar ainda mais. Então, E sempre tem que ter o gatinho? Então, é importante que sempre tenha? Não, depende da personalidade. Essa pontinha? Depende da personalidade da mulher. Se ela for com um delineador só até o canto do olho aí, por exemplo, sem puxar a ponta... Fica perfeito. Então, esse daqui eu não vou puxar muito. Esse daqui vai ser mais reto, um olhar mais reto. Tá. Passa mais credibilidade, mais confiança, que é o que eu tinha te falado da mulher que eu chamo de rainha dentro dos arquétipos. Aham. Quantos arquétipos tem no visagismo? 4. É a rainha? A princesa. A princesa se divide em 2, a artística e científica. Tá. Tem a guerreira, que é esse olho aqui do Fox Eye, guerreira. E a deusa. A deusa não gosta de maquiagem. A deusa já é aquela mulher que prefere ser mais orgânica, mais natural. Não é uma cliente muito assídua, assim. Que aceita muita transformação? Por exemplo, a gente estava conversando com a Vivi, a gente estava conversando, quando a mãe dela foi para um casamento, né, Vi? A mãe não queria fazer maquiagem nem para o casamento do filho. Isso é uma mulher que é deusa, assim, que não... prefere ser mais natural, sabe? Eu vejo muitas mulheres com mais idade, assim, com a pele mais madura, que não gostam de maquiagem. Como é que a gente tira esse mito? É porque a pessoa, não sei, será que a pessoa se olha no espelho e de repente acha que as marcas ficam mais aparentes, é isso? Olha, eu acho assim, eu sempre conto essa analogia, eu penso assim, a vida é uma festa, tá? Imagine que a vida é uma festa. Quando você vai para uma festa, você tem que se arrumar. Nem você veio aqui para apresentar o programa, você se arrumou. Então, eu acho assim que, por que não você, todos os dias, ao despertar, pensar em criar algo que te deixe mais bonita, né? E você é a anfitriã dessa festa da vida. Né? Como que você vai receber esses convidados, né? Então, tem mulheres que elas não têm essa visão, né? De alegria, de estar viva, de arrumar o jardim para vir as borboletas, né? Eu falo que uma mulher sem maquiagem é que nem um jardim sem flor, né? Então, é de cada uma, né? Refletir sobre isso. Mas a maquiagem, ela traz todo esse encontro com ela mesma, né? Essa autopercepção. Muitas vezes a mulher não olha nem no espelho, né, Clara? A correria é tanto, é filho, é trabalho, e ela nem se olha. Então, é um momento de você criar as suas forças, sabe? Para lutar com seus sonhos, seus objetivos, fortalecendo ali a sua identidade. Olha só, eu tenho esse cotonete, que ele é bem para maquiagem, a pontinha é bem fininha. Ele ajuda muito na hora bem diferente, né? Você viu de que corrigir. Eu usei a mesma base de disfarce para fazer uma correção aqui. E ok. Vamos lá, vamos tirar aqui e vamos ver. Deixa eu ver, Vi. Olha lá, um delineador mais retinho, né? Esse está mais clássico, né? Mais sério, enquanto o outro está mais inclinado. Vamos agora para a máscara de cílio. Eu falo assim, né? Que quando você toma banho, os cílios, a sobrancelha, eles descem todo, né? Dá um ar assim de triste, porque ele desce. Então eu falo, não existe mulher triste, existe mulher de sobrancelha caída. Né? Então a gente vai tirar esse aspecto nublado, né, que dá quando você toma banho, sai do banheiro e os cílios estão tudo para baixo e as sobrancelhas também.
Se for para o dia a dia, para o básico, o que você recomenda? O que não pode faltar ali? Em poucos itens, poucos produtos, assim, para a mulher que está acompanhando a gente agora e falar assim, o que eu mais preciso ter é isso, isso e isso, com esses poucos produtos eu já vou dar aquele ar de saúde, né? No rosto, na pele. Nossa, olha, uma base, eu tenho aqui um trifase, um bastão 3 em 1. Por exemplo, esse bastão aqui, você pode usar de batom, de blush, de sombra. Um único produto, 3 em 1. 3 em 1. Aí você pode ter um delineador, a máscara e... Agora, vou passar a máscara de sobrancelha e a de cílios. Pronto. Você já tem aí, entendeu? Acho que isso é o fundamental. Já está pronto. Fez o contorno, cuidou ali do olho. Mas ainda não consigo fazer esse delineado. Só a máscara já faz uma diferença, não faz? Já faz. E outra, se você não consegue fazer o delineado, eu sempre brinco, faz bem ali na raizinha do pelo. Só dá um beijinho ali, só um toque, assim? Olha pra baixo. Passa a máscara, olha pra baixo. Olha pra baixo. Fica mais fácil, né? Pra pegar os pelos ali desde a raiz mesmo, né? Exatamente. A gente que é maquiadora, a gente já levanta assim, né? E já domina aqui os E maquiagem faz uma diferença mesmo na nossa vida, né? Que eu vou falar um negócio pra você. Eu vivo de maquiagem, né? Porque trabalho em televisão, então eu preciso estar de maquiagem. E quando eu tô sem, o povo acha que eu tô doente. Pois é. Mas daí esse aspecto. Faz diferença, né, Vivi? Que já estão acostumados, né, de te ver assim. Esses dias mesmo, um colega me encontrou aqui no corredor e falou assim, você tá bem? Eu falei, não, acho que eu tô com sono, é que eu tava com pouca maquiagem. Mas não é? Agora, faz diferença. Esse Brow Illumination também, pra mim, não dá pra viver sem. Esse eu não conheço, hein, gente? Ó, ele é marrom e ele tem gel, então ao mesmo tempo que ele tá colorindo, ele está levantando. Olha, que bacana. Então, aquela história, não existe mulher triste, existe mulher de sobrancelha caída. Então aqui, ó, você já levantou o olhar dela. Olha que legal, gente. Esse produto eu não conhecia esse não, viu? Então até aqueles fiozinhos mais fininhos, sabe? Que fica Chama tipo... Brow Illumination, é Brow isso? Illumination. Ele vai destacar. Inclusive tem A uma gente tem 2 sacolinha para você. Pra encerrar. Ótimo, é já está mesmo? acabando. Tem uma sacolinha para você aí. Eu vou passar o iluminador. Vamos lá. A gente já está encerrando aqui nossa parte. A gente vai papeando, o tempo vai voando aqui, viu, Pois Mônica, no nosso então. programa. Olha esse iluminador, ó. Gente, Já dá aquele narizinho de boneca. Para quem quer ser boneca, é você perfeito. fez o contorno dos lados para afinar. Aqui. E o iluminador Ó. Iluminador traz aqui o efeito nessa região contrário. dos olhos, ele salta, né? Aham. Exatamente, é o contrário. Aonde você quer projetar, você vai colocar o iluminador. E o bacana também, Clara, que você pode usar no corpo, esse iluminador. Como você disse, né? É. Vamos passar, então, o bastão. Batom? O batom. Enquanto você está passando o batom, eu já vou passando os seus contatos para que o pessoal de casa já conheça mais do trabalho da Mônica, gente. Ela que é consultora de visagismo, professora de cabeleireiros, maquiadora. Olha só, gente, o YouTube com muitas dicas da Mônica. Entra lá, Mônica Rodrigues Instituto. Mônica Rodrigues Instituto. Lá no Instagram, @MônicaS, então fica Mônicas.Rodrigues, Mônicas.Rodrigues. E tem o WhatsApp, DDD 11, número 97370-0689. Todos os contatos dela aí na tela, para que você possa conhecer mais do trabalho da Mônica, que trouxe tanta informação bacana pra gente hoje, não é mesmo? Eu amei, viu, Mônica? Vou aqui pegar que bom. o Mickey pra gente poder falar tchau aqui pras nossas colegas e ver o resultado dessa make. Vou soltar o cabelo dela. Olha lá, temos o resultado. Deu tempo, né? Da gente fazer Conversar. a make todinha.
Da Vivi. Esse cabelo é assim mesmo, mais selvagem, mais solto, É mais isso aí. Vivi. E aí, Vivi, o que você achou? Amei, agora tá melhor. É isso, né? Maravilhosa. Detalhe, Obrigada, esse viu? cabelo também eu arrumo de 3 a 5 minutos. Olha que maravilha. Parabéns, Obrigada, viu? Clara. Maravilhoso. Obrigada a todos pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Espero poder ter contribuído com alguma mulher. Com né? certeza. Fica mais Muito feliz obrigada, aí. viu? Até uma próxima. Até A próxima, Vivi. Até Deus mais. abençoe. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você que nos acompanha. A gente já teve aqui dicas de maquiagem para o público 40 a mais, pensando no visagismo aqui no nosso programa. Se você perdeu, você pode rever lá no YouTube Hit TV Oficial. Acesse a playlist do nosso programa e você consegue rever todas as nossas edições. Bem, e agora é hora daquela dica prática de cozinha com Isabel de Carvalho, apresentadora aqui da Hit TV, no Momento Saboroso no nosso programa. Roda a vinheta. Olá, Maria Clara, tudo bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Isabel e olha, gente, eu vou estar sempre passando por aqui para dar uma dica de culinária para vocês. E hoje é para você que adora aí uma pipoca e por vezes fica chateada porque não estourou o seu milho de pipoca. Acabou o problema, pode ter certeza. Siga corretamente o que eu vou passar aqui para vocês, que é muito simples. Parece inacreditável, não é possível. Faça para você ver. Eu vou pegar aqui, olha, a pipoca, tá? O que eu vou fazer com o milho? Tirei do saquinho, vou colocar em água e eu vou deixar descansando por 15 minutos. Depois dos 15 minutos, tá? Eu vou escorrer, vou colocar aí num paninho, tá? E vou secar bem sequinho aí o nosso milho. Aí eu vou pegar, vamos colocar o nosso óleo. Outra dica legal também, ó, é o seguinte, quanto que eu tenho que colocar a pipoca para estourar? Pega um milhozinho só e coloca. Quando esse primeiro milho estourar, aí você coloca todos. Aí vai ficar uniforme, não vai precisar mexer e nada mais, é só tampar a panela. Então vamos aguardar aqui esse milho estourar e aí a gente dá a sequência. Mas o mais importante é deixar 15 minutos aí realmente na água. Ele vai dar uma estufadinha. Em seguida aí a gente, como eu falei, enxuga, escorre, enxuga e aí já podemos... Você vai ver que não vai ter um milhozinho ali para sobrar, para ficar aí na sua panela. Bom, gente, olha, ela já estourou. Já tá até ali e agora sim a gente entra com os outros milhos. Vamos fechar, que é rápido agora para estourar, tá? Nem precisa mexer. Vamos deixar estourar tudo e aí já podemos comer. Mas vamos esperar aqui. Bom, gente, vocês estão vendo, né? Tá estourando tudo. Agora, ó, tô abaixando o fogo, tá? E vamos deixar aí o procedimento normal da nossa pipoca. Então, gente, olha aqui, ó. Olha que maravilha. Agora vamos ver se estouraram todos, né? E fora isso, eu vou reforçar. É muito importante, vocês viram o milho explodindo aqui. É sempre bom você colocar o óleo junto com um grãozinho da pipoca. Aí quando ela explodir, aí você entra com todo o restante, tá bom? A panela tá fervendo aqui. Ó, só uma fuligenzinha aqui, né? Então, e agora o que tá faltando? Tá faltando um salzinho. E prontinho. Passada a dica aí, Maria Clara, um beijo.
E a todos os telespectadores, um grande abraço e até a próxima dica. Até lá! Saboroso, que delícia, hein, Isabel? Eu amei demais a sua dica. Deu pra sentir o cheirinho da pipoca daqui nesse friozinho, né, gente? Não tem nada melhor. E olha, vou te falar, Isabel, acho que eu nunca soube fazer pipoca na minha vida. Aprendi agora com você, nunca mais vou fazer diferente, viu? Muito obrigada pela dica e até o próximo Momento Saboroso aqui no nosso programa. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já nós voltamos falando sobre o novo ser humano na era digital. É isso aí, não sai daí não, que é um bate-papo muito bacana. Vamos falar de saúde mental e carreira. Já estamos de volta com o nosso programa e agora é hora de um bate-papo super importante sobre o novo ser humano nesta era digital. Quem está aqui para conversar com a gente é a Cláudia Cardillo, que é empresária, mentora e escritora, autora, inclusive, gente, desse livro que está aqui, ó, O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital. É o livro, justamente, que gerou essa pauta que nós estamos trazendo hoje para o nosso programa. Cláudia, muito bem-vinda ao nosso programa, prazer te conhecer. Muito obrigada pelo convite. Cláudia, eu já te apresentei aqui, falei de todas as suas funções, né? E é claro que como mentora, escritora, você traz aí muitas dicas importantes nesse livro sobre esse novo ser humano. Mas antes da gente falar dele, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Como é que você chegou até aqui? Eu comecei a minha vida profissional como professora de música, comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, e a partir daí toquei profissionalmente, dei aula em colégio, em conservatório, e era muito feliz com o que eu fazia, né? Tinha uma devolutiva muito grande dos meus alunos que me falavam que não era tão fácil assim aprender música, né, naquele tempo, né? Muita gente, muitos adultos, né, tinham dificuldade de aprender música. Eu descobri que não era o que eu ensinava, era como eu ensinava, a minha metodologia, que era um grande diferencial para que eu pudesse ensinar e as pessoas aprenderem realmente. Então, eu decidi fazer uma mentoria de eu fiz uma mentoria de carreira e decidi fazer uma migração de carreira também, já naquela época, aos 27 anos. Foi uma migração muito pensada. A migração é aquela parte da vida em que a gente precisa começar tudo de novo, diferente da transição, que eu vou para um lugar dentro da área que eu já conheço. A migração de carreira, eu vou para um lugar totalmente novo. E foi o que eu fiz durante 3 anos, dos 27 aos 30 anos. Eu me qualifiquei para a área de marketing e comunicação. Eu já entrei numa empresa em que eu era gerente de marketing da área de mídia. Então, eu fazia anúncios para uma distribuidora de equipamentos de som. Eu estava dentro da minha área, era o que eu gostava muito. E com isso eu tive que estudar bastante para começar tudo de novo realmente, né? E me apaixonei pela comunicação. Até que acabou abrindo uma empresa, não é isso? Comunicação? Eu Hoje abri você uma tem? empresa de comunicação, sim, uma agência de comunicação, mas antes dela, como todo empreendedor, né, a gente começa com erros, né? E eu comecei com uma empresa que levava música para dentro do corporativo. Eu adorava o que eu fazia, mas não alavancou, né? Porque era muito novo. Falar sobre saúde mental, falar sobre qualificação e sobre o olhar mais humano para dentro da empresa. Na época em que eu comecei, era muito árido, né? Era um deserto. Então, eu fechei a empresa, abri uma outra empresa de marketing esportivo, até que eu entendi que eu podia trabalhar
dentro do marketing e da comunicação, que era a minha área, era o meu propósito. A partir do momento em que eu descobri o meu propósito de vida, eu não abandonei mais. E quando a gente tem esse insight, né? Quando a gente sente no coração o que a gente realmente gosta de fazer, é aquilo que te motiva a levantar às 5 horas, 6 horas da manhã e trabalhar o dia todo, né? Então, sou muito feliz. A agência está completando 18 anos esse ano, agora no mês de agosto, e eu vi o quanto eu pude impactar a vida das pessoas, porque eu quis trabalhar dentro do mercado corporativo, sim, mas construindo personas corporativas, construindo pessoas dentro do universo corporativo, seja um médico, um terapeuta, um jornalista, um palestrante, o que ele precisa fazer para se colocar dentro da internet, para ser conhecido pelas outras pessoas. E a nossa pessoa física, o nosso CPF, ele é diferente do nosso CNPJ, né? Então, a gente precisa viver esses mundos com muito equilíbrio. E hoje você trabalha também com mentoria, né? Mentoria de negócios, empreendedorismo, carreira e também tem alguma coisa a ver aí com editorias, né? Com editar livros, é isso? Exatamente. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente se qualifica no que a gente faz, porque aí você vai lapidando a sua carreira e vai descobrindo o que gosta de fazer. E em 2017, eu escrevia vários e-books, eu participei de um evento dentro de uma editora e o dono da editora virou para mim e perguntou se eu já tinha escrito algum livro. E eu respondi que não, que eu tinha e-books. Ele falou, mas não é a mesma coisa. O livro, ele tem tato, ele tem sensibilidade, ele tem cheiro, ele tem o virar de página, né? O sentir a página. E o livro tem magia. E eu topei um desafio de entrar como uma coautora dentro de um livro. A partir do momento em que eu fiz isso, eu percebi a dificuldade que as pessoas têm de escrever com começo, meio e fim. Então, eu estudei sobre o assunto, gostei muito e passei a atuar como editora, coordenadora editorial e mentora de escrita, em que eu roteirizo para a pessoa aquele tema, aquele assunto e vou acompanhando esse passo a passo, validando, né, se a pessoa conseguiu chegar no objetivo dela, porque muitas vezes a gente lê um livro, ouve uma entrevista, lê um jornal que a pessoa deixa um pouquinho a desejar, né? Faltou alguma coisa. E a minha sensibilidade como escritora me ajuda muito na parte de mentoria de escrita também. Eis que, depois de toda essa jornada, conhecemos, né, a Cláudia, a gente tem aqui o livro O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital, que foi lançado há 2 anos, é isso? Não, esse livro foi lançado, novinho. Esse livro é novo, ele foi lançado em dezembro, no primeiro lançamento, e agora em março nós repetimos o lançamento devido ao sucesso que ele está fazendo, né? Esse é o novinho, então, e eu queria que você falasse um pouquinho dele, né? O que é esse novo ser humano? O novo ser humano é a pessoa que precisa se reinventar, seja na sua carreira, seja nas suas relações pessoais, ou seja no dia a dia. Isso por causa do digital. Isso por causa do digital, que a inteligência artificial ela vem trazendo essa mudança grande na vida da gente, né? Nós estamos vivendo num momento em que a gente recebe muitos estímulos auditivo, visual, de informações, né? Você está aqui conversando comigo, está subindo um monte de janelinha no seu celular e no seu computador. Para que você vai dar atenção? Então, eu costumo, porque eu já me conheço, eu costumo desativar todas essas informações que estão chegando. Mas como é que é a pessoa hoje em dia? Como é que é o novo ser humano? Não, as pessoas elas estão conectadas o tempo todo, né? Muitas vezes a gente não consegue ter uma conversa gostosa com uma outra pessoa, com um cafezinho, um bolo do lado, porque a pessoa não tem tempo para isso. Você está conversando e a pessoa está aqui vendo o que está chegando. Então, esse momento, eu acredito que as pessoas que não se qualificarem, que não olharem para 2025 como um ano de virada, elas vão demorar muito mais ao longo dos anos para poder entender o que é inteligência artificial. Então,
no jornalismo, na comunicação, existem softwares que nos ajudam a ser melhor no que a gente faz. Eu escrevo um texto hoje, eu aprecio na inteligência artificial para que ela me traga melhorias, né? Ou se faltam informações no texto que podem ajudar o leitor a compreender melhor. Eu não passo só por gramática ou por técnicas, não. Eu trago dentro do lado humanizado, para que a pessoa que está lendo possa entender. Então, esse ano a gente precisa entender essa mudança grande que está acontecendo na vida da gente, que é a inteligência artificial. Ela não começou agora, ela vem caminhando desde 1960. Em 2000, houve a revolução da era digital na comunicação, e aí sim, né, com muito mais velocidade, a informação chega para a gente muito mais rápido do que era antes, e a gente precisa estar validando o tempo todo se essa informação é verdadeira ou não. Porém, o livro fala do momento em que nós estamos offline, porque esse online é um tumulto só na vida da gente, que gera ansiedade, depressão, burnout, né? Nós já somos do Isso quando a gente está aqui falando de redes sociais, de comparações. De comparações, porque a vida na rede social é uma vitrine. É um né? recorte. É um recorte do que a pessoa quer mostrar. Mas passa, para quem está acompanhando, passa a ser a lei da vida da pessoa, né? Ela fala assim, nossa, essa artista, essa atriz, ela vive desse jeito. E, na verdade, não. A gente só mostra o que a gente quer nas mídias sociais. E, com a comparação, a pessoa que olha do outro lado, ela sempre fica com a autoestima baixa, ela se diminui porque ela não se sente capaz. Eu trabalho isso muito na mentoria de carreira e negócios com as pessoas, porque existe sempre aquela pergunta, por que ela não eu? Por que ela consegue levar os negócios dela adiante? Porque você precisa fazer uma rede de apoio em torno de você. Né? Eu, particularmente, sou contra aqueles filmes que mostram a mulher sempre descabelada, calçando sapato para sair, ela pega as coisas e vai tropeçando e deixa tudo uma bagunça em casa e uma bagunça na vida pessoal e profissional. Já existem muitas inteligências artificiais para ajudar a mulher empreendedora a sair dessa confusão mental que a pessoa se coloca, né? Então, você tem geladeira inteligente que te avisa quando as coisas estão acabando no seu estoque, para que você entre num e-commerce, faça suas compras e mande entregar em casa. Né? Com isso, você pode economizar muito mais tempo da ida ao supermercado, ou de ter que tirar as crianças de casa para te acompanharem, porque você está sozinha e não pode deixar as crianças em casa. Já existem aplicativos que ajudam as mulheres a poderem ligar a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, em tempo, via remoto, né? Mas em tempo real. Então, você já deixou a roupa lá e já está fazendo lavagem. Quando você chegar, a roupa já está até seca para você tirar da máquina e guardar. Então, a inteligência artificial, ela vem para ajudar as pessoas. Em vez da gente ter a inteligência artificial como aliada, muitas pessoas acabam tendo medo da inteligência artificial. Medo, né, de que a inteligência artificial venha roubar os nossos empregos, menina. Que pode acontecer, claro, mas para isso você precisa pelo menos saber o que o software da sua área pode fazer para te ajudar. Exatamente, pode ser sim um grande aliado, pode nos ajudar, mas é por isso que você sugere essa reinvenção. Nós precisamos nos reinventar a cada dia e aprender a conviver com a inteligência artificial, utilizando-a como uma aliada nossa, até porque a gente não vai ter como fugir dela, ela está aí e ela não vai voltar mais para trás. Não tem como voltar para trás. Daqui a alguns anos, a gente já tem como utilizar carros voadores, uma chamada de vídeo, ela vai ser holográfica. Então, como é que a gente vai se virar em relação a isso? A gente não pode agir como uma pessoa analfabeta na inteligência artificial. Então, à medida em que o tempo passa, a gente vai criando algumas barreiras, algumas dificuldades e crenças limitantes. Então, a gente precisa virar essa chave, né? Poxa, eu quero
ser melhor na minha carreira, eu quero ser melhor como empreendedora, eu tenho uma equipe de pessoas que dependem de mim. Então, o que é que eu posso fazer que quando eu faço, as pessoas olham para mim e falam, uau, eu quero seguir você, eu quero estar com você, eu quero trabalhar na sua empresa. A inteligência artificial vai tirar a pessoa do operacional e colocá-la mais nas relações, porque a gente vai ter mais tempo disso aqui, de poder conversar, de olhar para o outro com afeição, com mais autoestima, olhando para o outro como realmente o outro é. Então, realmente, utilizando a inteligência artificial, o digital, de forma saudável. De forma saudável. Naquilo que realmente contribua, né? E que faz com que a gente cresça e tenha mais tempo para a nossa vida pessoal. Exatamente. Não é? E fugindo dessas armadilhas que é a comparação, né? Que a comparação, ou que a pessoa fica tanto tempo, ela não escolhe o tipo de informação. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer uma dieta de informação. Você precisa escolher o que é que você vai colocar dentro de você para saber o que é que você vai fazer. Então, se você fica o dia inteiro lá só olhando, chega no final do dia você está vazio, você está triste, né? Porque você passou o dia olhando a vida dos outros. Ou assistindo um monte de vídeo que não acrescenta em nada. Exatamente. Então, eu escolho o tipo de informação que eu coloco na minha vida justamente por causa disso, né? Porque eu quero que me traga e que me acrescente, né? O que eu preciso saber ou o que eu preciso entender para melhorar e não situações que me jogam para baixo, né? Esse é o conteúdo que a gente encontrou no seu livro? Esse é o conteúdo que intermedia o livro, que permeia o livro, porque eu convidei 30 autores para participarem aqui do livro, médicos, terapeutas, empresários da área da saúde, que falam como é viver fora das telinhas. E isso é importante, é a reconexão com a natureza, é olhar para dentro de si, o que é que eu estou fazendo que eu ainda... ou a pessoa, né, que está lendo, que eu ainda tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho baixa autoestima. Então, quais são as terapias nesse momento que podem identificar as doenças? Tem um empresário da área da saúde que traz um equipamento que, a partir do momento em que ele conecta os pluguinhos nos dedos, ele faz um mapa do corpo da pessoa e identifica com até 5 anos de antecedência as doenças que estão entrando no corpo. Então, esse olhar da terapia integrativa, esse olhar integrativo do corpo, mente e espírito e essa reconexão com o próprio ser humano é que é o diferencial, é o que vai me trazer mais saúde mental. Onde a gente encontra seu livro? O livro está disponível nas livrarias normais, como a Amazon, como a livraria da própria loja da editora e nas livrarias físicas também. Gente, se você quiser conhecer mais da Cláudia, saber mais sobre o trabalho dela, de mentora, escritora, né, e também... empresária, Empresária na área da comunicação, né? Empresária da comunicação. Você pode entrar lá no site, gente, claudiacardilo, com 2Ls.com.br. Instagram, tá aparecendo aí na sua tela, Cláudia Cardilo Oficial. E também tem o WhatsApp DDD 11, número 19410676. 19410676. Cláudia, obrigada, amei te conhecer. Muito obrigada. As informações realmente relevantes para a nossa vida. Obrigada, amei te conhecer. Até uma próxima oportunidade. Até. Bem, gente, assim, com as mensagens positivas aí de Cláudia, de como a gente tem que utilizar as redes sociais, a internet, o digital, para facilitar a nossa vida e não para piorar, a gente encerra o nosso programa hoje. Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.